Já com todos os presentes nesse painel, eu passo a palavra ao presidente da mesa, o senhor Sérgio Henrique. Bom dia a todos os presentes. É uma satisfação para o DR do Estado de São Paulo estar participando dessa atividade aqui em Sergipe. Já inicio minhas palavras dando os parabéns para a comissão organizadora, para o Anderson, nosso diretor-presidente do DR de Sergipe, pela forma fidalga, gentil e atenciosa que ele tem recebido a todas as pessoas que se propuseram a vir aqui a Sergipe e as próprias pessoas do Estado a participar dessa atividade. O DR de São Paulo, acredito que os engenheiros que estão aqui, eles têm essa vivência de ser uma instituição que sempre esteve, não vamos comparar com os outros DR, mas ele sempre esteve na vanguarda de realizar pesquisa, de instituir normas, de atualizar os seus estudos. E nos últimos 2 anos a gente tem percebido uma sinergia muito grande entre os técnicos que estão naquela instituição em publicar, em reativar outros estudos e tentar modernizar as normas rodoviárias do Estado de São Paulo e, por conseguinte, também propiciar ao Brasil um compêndio de literatura confiável, moderna e que seja adequada às necessidades e às condições, né, do rodoviarismo brasileiro hoje. E o Estado de São Paulo e os nossos técnicos, eles têm se desdobrado para propiciar isso para todos nós. O Estado de São Paulo hoje tem uma preocupação muito grande, preocupação não, além disso, né, uma ação muito grande, principalmente na segurança das nossas rodovias e no conforto das nossas rodovias. Então, para quem não conhece o Estado de São Paulo, nós temos 22 mil quilômetros de rodovia. Dentre esses 22 mil quilômetros de rodovia, nós temos aproximadamente 10 mil quilômetros de rodovias concedidas e 12 mil quilômetros que são para administração direta do Departamento de Estrada de Rodagem. E as pessoas que passam em São Paulo, hoje, elas têm a percepção, às vezes difícil, de identificar se elas estão passando numa rodovia concedida ou numa rodovia administrada diretamente pelo DR. Afastando aqui também o interesse, a possibilidade ou o desejo de competir com rodovias concedidas, né? E muito pelo contrário, né? A concessão é um modelo de negócio que nos serve muito bem para aliviar o orçamento, para aliviar os encargos do governo, da administração pública estadual. Por isso que a gente se serve tanto da concessão, que é um modelo de negócio interessante e benéfico. Mas nós, das autarquias, nós que administramos as rodovias diretamente, também a gente tem que ter essa capacidade, interesse e vontade em entregar o melhor para a população. Honrar cada real que a gente recolhe do ICMS da população, para que a gente entregue o melhor serviço. E hoje, as rodovias de São Paulo, os 12 mil quilômetros, a gente busca muito isso. A qualidade, a segurança, o conforto das nossas rodovias. E hoje a gente já sente reflexo disso com a diminuição, com a curva de acidentes graves e fatais em plena descendência. Ano passado nós tivemos 744 mortos nas rodovias de São Paulo e hoje a gente já tem uma estimativa para esse ano, para que esse número fique abaixo das 700. Então, dito isso, eu apresento aqui os nossos técnicos que vêm paulatinamente trabalhando para isso. Essa equipe que hoje vai trabalhar com vocês aqui, eles têm trabalhado por quê? Por proteger o erário, prolongar a vida de pavimento, entregar uma rodovia mais segura, mais confortável, mas, basicamente, é o conforto da rodovia e a proteção do erário público. Isso é o foco. Mesmo que numa implantação ou quando a gente
vocês verão aqui, né, com a implantação do que eles estão propondo, que no início de um projeto ele possa parecer mais dispendioso, mas no seu tempo, a partir de determinados anos, as empresas ou aqueles que utilizarem o que está sendo proposto terão um ganho. E o Estado ganhará, né, com a diminuição de emprego de recursos para manutenção. Então, sem me prolongar muito, eu desejo aqui uma atividade repleta de sucesso. Se deleciem aí e aproveitem o que os nossos técnicos irão apresentar, e com certeza será motivo, talvez não de tanta surpresa, mas de prazer para todos que estiverem assistindo. Tá bem? Um bom dia, uma boa jornada a todos nós. Bom dia a todos. Eu, inicialmente, queria agradecer à BDR pela oportunidade que nos dá hoje de apresentar alguns avanços que nós temos conseguido dentro da normatização técnica do DR. Agradecer também ao nosso superintendente, Sérgio Codelo, que, desde o início da sua gestão, ele tem uma obsessão pela qualidade, pela coisa bem feita, e deu apoio integral a toda a área técnica da diretoria de engenharia do DR. Só por esse fato permitiu que hoje tivéssemos um trabalho concluído e pudéssemos apresentar a vocês. Nós vamos falar sobre algumas atualizações das normas de pavimento que constam do manual. Todos sabemos que o desenvolvimento da tecnologia, ele é contínuo e ele é crescente, tanto na área de materiais quanto de equipamentos. Associado a isso, você tem um progresso muito grande na área de pesquisas e que levam, então, à necessidade dos órgãos criarem normas que resultem num arcabouço normativo que permite, então, as implementações nas rodovias com mais segurança e com mais conforto para o nosso usuário. As nossas normas do manual anterior, elas datavam as especificações técnicas, as instruções de projeto, que datavam do ano de 2005, 2006. Quer dizer, quase 20 anos que não se mexe nisso. Quanto aos métodos de ensaio, eles são de 1974. São 50 anos que solicitam a mesma coisa. Dentro desse quadro, o DR, então, se viu com, não a obrigação, mas, claro, com a necessidade de impor, de implementar essas novas atualizações, de forma que esse fato que era imperativo permita que sejam feitas implementações de obra com novas tecnologias, com técnicas mais avançadas, e isso resulta no conforto do nosso usuário e na segurança. Eu não vou me alongar na parte técnica, porque, na verdade, eu não sou especialista de pavimento, mas nós temos a equipe todinha que trabalhou nesse trabalho. A engenheira Mônica, ela é consultora de pavimento do DR, já trabalha em projeto há 34 anos. O engenheiro Cava, Felipe Cava, ele é professor, pesquisador, e ele tem uma larga experiência em métodos de cálculo de pavimento, em confiabilidade, e outros. E mais o engenheiro Paulo Fonseca, ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é um especialista
em reciclagens e novas formas de produção de pavimento. Eu vou passar a palavra a eles para a gente ganhar tempo e o assunto entrar naquilo que realmente interessa. Muito obrigado, gente. Bom dia. Está meio alto aqui. Olá, bom dia. Ih, passou tudo aqui. Já era. Oi? Como é que eu volto com isso aqui? Eu preciso voltar tudo. O que seria de mim se não fosse um Assis, não é? Obrigada, Roberta. Tá bom. Bom, eu vou falar mais sobre os destaques da atualização de normas. Né? Então, como o José Carlos falou, nós estamos com uma coletânea de normas bastante desatualizada e nós tínhamos que fazer alguma coisa. Né? Todas as técnicas estavam bastante avançadas e o órgão não estava trazendo essas técnicas para o órgão. A gente não estava conseguindo trazer isso como ferramentas para que pudessem ser utilizadas no Estado e, às vezes, a gente é usado como referência no país e a gente não conseguia trazer isso também, né? Bom, o que acontece? Nós temos vigente instruções de projeto e complementares, elas são 7. Temos especificações 48 e 34 métodos de ensaio. Esses métodos de ensaio, que são da década de 74, elas não são nem digitais, elas são um PDF, né, que foram produzidos naquela época, são bem antigas. E as especificações também, elas são bem antigas, de 2005 e 2006, como o José Carlos falou. E as instruções também precisavam de uma boa repaginada. A atualização resultou em 9 instruções de projeto ou complementares, 54 especificações técnicas e 14 métodos de ensaio. Tá? A gente pode perceber que há uma flutuação aqui de especificações. O que acontece? Métodos de ensaio diminuíram. Por que isso? Porque nós estamos aproveitando o que tem da ABNT. Não precisávamos reinventar a roda. Muita coisa já era possível de se usar da ABNT. Não tinha nada que se criar. Então, nós usamos de lá. E nós criamos especificações novas. Tinham materiais novos que nós não tínhamos nas especificações e nós tínhamos que atualizar, nós tínhamos que colocar o órgão no estado da arte. Então, foram criadas as novas. Aqui. Então, nós temos aqui, essas aqui são as especificações novas que nós criamos. Então, nós temos aqui concreto asfáltico, gap grade, que não existia, as concessionárias já estão usando em larga escala e o órgão não tinha ainda, nós tínhamos que colocar. O automódulo, que também já é usado e nós não tínhamos, nós estamos colocando. O asfalto morno, que também já é muito conhecido e nós não tínhamos, nós tínhamos que colocar. São técnicas que dão um desempenho muito bom para o pavimento e nós não tínhamos a ferramenta. Nós estamos colocando no órgão, então. Estamos colocando uma nova geração de pavimentos para São Paulo. Com isso, também nós tínhamos a necessidade de colocar a reciclagem mais presente nas nossas especificações. Nós tínhamos que aproveitar os materiais. Eles não estavam sendo usados. A reciclagem de material, a fresagem do concreto asfáltico, estava indo para bota fora. Um material extremamente nobre e estava indo para o lixo. E a gente precisava aproveitar. Então, nós estamos dando ferramentas para usar esse material. É um material muito nobre, está sendo utilizado.
aqui está o foco no reaproveitamento, usando solo, né, material solo como material de pavimento, e as reciclagens. Nós já usávamos reciclagem? Sim, tinha reciclagem, mas a gente tinha reciclagem, algumas só in situ, algumas só em usina. Nós completamos as lacunas. Nós temos agora especificações, tanto in situ quanto em usina, para várias técnicas. A granulométrica, em espuma de asfalto, emulsão e cimento. Podemos fazer todas elas. Colocamos também a utilização de resíduo em construção civil, o uso de revestimento asfáltico fresado, que eu acho que é um ouro que nós temos e temos que aproveitar, né? Então, ele pode ser usado tanto como um revestimento asfáltico novo e como base também. Temos também o uso de borracha, isso já existia, mas foi aprimorada a especificação, porque nós tínhamos uma especificação muito antiga, nós estamos melhorando essa especificação. E está em estudo o uso de o RAP no micro-revestimento asfáltico, é um estudo moderno, que o Dr. Assis conhece bem e está nos ajudando também a pesquisar. E o concreto asfáltico com adição de plástico em via úmida, que é extraordinário desempenho também. Para instruções de projeto, nós temos algumas inovações que também trazem um ganho de desempenho muito importante, né, no pavimento. Por exemplo, nós estamos recomendando certos materiais dependendo do número de solicitações de pavimento. Então, nós estamos sugerindo algumas faixas, né, algumas misturas asfálticas que podem dar um desempenho muito melhor para o pavimento, dependendo do que a gente tiver no projeto. Então, como a gente pode ver, quando a gente tem uma solicitação maior, a gente vai já partir para um rolamento com uma camada descontínua, que pode dar um desempenho muito melhor, né? Estamos também colocando uma confiabilidade no estudo de tráfego, no número de solicitação de eixos padrão. Por que isso? Porque existe uma certa incerteza no cálculo desse parâmetro de projeto. Nós sempre vamos ter, porque, no mínimo, a nossa progressão, né, durante o período de projeto, ela sempre vai ser uma previsão. Nunca nós vamos ter a certeza absoluta do que vai acontecer. Pode acontecer uma pandemia? Pode. Vai mudar a nossa frota. Pode acontecer de aumentar de repente a nossa frota? Pode. E a gente não tem como prever isso. Pode acontecer. Pode aumentar a tolerância, aumentar a tolerância da carga máxima legal? Pode, e nós não sabemos o que vai acontecer. Então, nós temos que ter mecanismos para que a gente passe por isso e a gente consiga fazer um projeto melhor. Então, nós estamos colocando essa confiabilidade para que fique melhor o nosso projeto, né? Nós podemos montar também que, se o projetista optar por fazer o projeto da forma como é feito agora, ele pode fazer. É só ele aplicar a confiabilidade de 50%, que ele vai ter a mesma solicitação de hoje. Ou seja, ele vai ter que assumir que ele está dando uma confiabilidade de que o projeto dele pode estar 50% correto ou 50% errado. Tá? Para a parte de verificação mecanicista, há também uma verificação pelo método Rosenblum. Ela não é obrigatória na instrução de projeto, não é obrigatória, mas ela pode ser solicitada pela fiscalização, a critério da fiscalização. Para algum projeto de uma magnitude maior, ela pode pedir. Vai dar uma confiabilidade muito maior para o projeto, né? Eu recomendo, inclusive, mas ela não é obrigatória.
ela pode ser uma análise de sensibilidade para que tenha um projeto muito melhor. Certo? Essa é a parte que eu gostaria de transmitir para vocês. Espero que contribua. Os meus colegas vão complementar aqui. Okay? Muito obrigada. Agora vem o Felipe falar. Sou um pouquinho alto, tem que ajustar isso aqui, né? Bom, gente, bom dia. Inicialmente, eu queria agradecer ao DR pelo convite. Para mim é um prazer poder compartilhar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que eu estudo já há alguns anos e mudou a forma como eu enxergo muitas coisas na engenharia, então acho que hoje eu vou tentar passar um pouco para vocês disso, tá? O tema aqui da apresentação é por que utilizar critérios de confiabilidade em pavimentos, estudo dos impactos da aplicação dos critérios de confiabilidade. Para a gente começar, eu queria relembrar com vocês como que nós dimensionamos hoje pavimentos, né? Se nós pegarmos o que é praticado, né, inicialmente nós fazemos uma análise utilizando o Abaco, né? Então, é um método ali CBR clássico, onde nós entramos com um certo número de solicitações do eixo padrão. Eu tenho ali uma investigação geotécnica que é realizada para saber qual que é o CBR ali da região em que eu estou implantando esse pavimento. E com base nisso, nós tiramos, então, a espessura do pavimento. Fazendo ali as separações de camadas, nós temos a estrutura lá projetada. Após isso, nós fazemos uma verificação mecanística, então eu vou estudar ali um módulo de resiliência, vou fazer uma análise de tensão e deformação dessa estrutura, e aí nós chegamos então na estrutura que é implantada. Aí essa estrutura é implantada e acontece isso aqui. Rapidamente ela sofre degradação, ela começa a trincar, e aí nós temos um processo de manutenção que precisa ser realizado cada vez mais cedo, porque a estrutura projetada ela não atende realmente ao período de projeto. E aí o que nós podemos fazer então para melhorar isso, né? O que nós podemos implementar para fazer uma mudança nessa qualidade que os nossos pavimentos têm? Bom, se nós olharmos alguns outros casos, né? Eu tenho alguns exemplos aqui de pavimentos que apresentaram já defeitos em 2 semanas, 4 meses, 3 meses, e existem diversos outros exemplos que poderia colocar aqui para mostrá-los que aquilo que nós fazemos hoje realmente acaba falhando antes do tempo, não atendendo ali ao período de projeto que nós estamos pretendendo, né? Bom, se nós olharmos o modo como nós projetamos pavimentos, basicamente nós fazemos uma comparação. Eu tenho um certo número de repetições ali resistente, que nós vamos assumir como sendo a capacidade que a estrutura vai ter de resistir a essas solicitações, e nós temos um N solicitante, que seria ali o estudo de tráfego que nós fazemos para ter esse valor, essa carga que vai passar ali no pavimento, né? Bom, o que nós fazemos hoje, basicamente, é igualar essas duas variáveis, né? Eu tento me aproximar o máximo possível de que a capacidade solicitante seja igual à resistente, né? De modo que nós tenhamos uma estrutura mais barata, talvez, né? Uma estrutura que esteja ali adequadamente escolhida. Só que, se nós pegarmos como exemplo, né, o que outras estruturas costumam fazer, basicamente eles também têm uma resistência sendo comparada com uma solicitação, assim como nós fazemos aqui para pavimentos. Só que, será que é só isso? Se nós, acho que a maioria aqui está assistindo é engenheiro, né? Lembrar ali do que o pessoal de estrutura faz, eles dividem a resistência por um certo parâmetro e eles multiplicam a solicitação também por um certo parâmetro, normalmente maior do que 1, né? De modo que você vai ter uma solicitação maior do que ela foi concebida e você vai ter uma resistência menor do que ela realmente vai acontecer, né? Por que eles fazem isso? Por que eles escolhem ali parâmetros, eles reduzem os parâmetros de resistência, eles aumentam os parâmetros de solicitação,
Será que eles têm medo? Será que nós, em pavimentação, somos bons o suficientes ou estamos com um conhecimento tão avançado assim que nós não precisamos, mas o pessoal de estruturas, todos errados, né? Só nós estamos corretos em não colocar confiabilidade nesse meio, né? Por que isso acontece? Por que eles fazem, eles utilizam esses fatores para reduzir resistência e majorar a solicitação? Porque eles entendem que existe variabilidade. Tanto a resistência quanto a solicitação, eles sofrem ali uma certa dispersão, e isso faz com que exista a probabilidade desses valores variarem, de modo que eles podem ser maiores ou menores do que o valor médio que foi assumido em projeto. Então, a escolha de uma certa parâmetro que vai reduzir ou aumentar a solicitação e a resistência é por conta dessa variabilidade. E essa variabilidade pode ser por inúmeros fatores, né? Eu trago aqui curvas de fadiga de misturas asfálticas, né? Qual delas a gente vai escolher para fazer o projeto? Porque eu vou fazer com uma só, né? Mas se eu mudar ali, eu posso ir de 1/10 a quinta para 1/10 a sétima. E a mistura que vai estar em campo, ela atende, será que essa que foi escolhida para projeto? É variabilidade. É inerente ao próprio material. Temperatura. Quando nós fazemos ensaio de misturas asfálticas, normalmente é a 25 graus, né? Só que a radiação solar aumenta a mistura, ela pode chegar a 35, 40 graus, em alguns casos até 50 graus, e isso vai reduzir o módulo e impacta o desempenho que o nosso pavimento terá também. Variabilidade. Nós não estamos assumindo isso hoje, né? Se nós olharmos o que acontece hoje com os nossos pavimentos, né? Esse foi um artigo que nós publicamos no SILA, no começo do ano. As estruturas foram projetadas com, basicamente, o modelo que nós utilizamos hoje, né? E para essa estrutura sendo projetada exatamente do modo como nós fazemos hoje, nós teríamos 12 centímetros de revestimento asfáltico. Ali nós temos para um pavimento flexível, à direita nós temos para um pavimento semirrígido. O flexível primeiro tem cerca de 60% de confiabilidade, isso do modo como nós fazemos hoje. Se nós olharmos o semirrígido, a confiabilidade é de cerca de 30%. Aí vai uma pergunta que normalmente eu faço para os meus alunos em sala, né? Eu não tenho coragem de morar numa casa que tem 40% de chance de cair. Ou pior, né? Tem 70% de chance de cair. Por que na pavimentação nós assumimos isso? Por que em pavimentação nós permitimos que eles falhem precocemente e está tudo bem? Precisamos mudar isso, né? Precisamos fazer alguma coisa para que os pavimentos tenham um desempenho melhor. E não adianta só investir em materiais. Claro que é importante, mas os métodos de cálculo, a forma como nós consideramos essas variáveis também são importantes para que o pavimento tenha um desempenho melhor, né? Bom, o que o DR propõe, né? O que o DR propõe é aquilo que é feito em tantos outros países, né? Que basicamente é assumir um critério de confiabilidade, sendo atribuído aqui no número N. Então, nós temos ali um 10 elevado a beta vezes esse zero. Esse beta, no caso, seria o índice de confiabilidade, que é a distância do centro da distribuição normal até o ponto de falha. E aí, esse beta, ou esse fator, na verdade, como um todo, ele pode assumir diversos valores, a depender ali de qual que é a confiabilidade que você está querendo no seu projeto. Então, se eu, por exemplo, quiser uma confiabilidade de 80%, eu vou estar multiplicando o meu N por 2,17. Se eu quero majorar ainda mais essa confiabilidade, esse N começa a aumentar, e aí nós precisamos, obviamente, fazer ali uma análise criteriosa, né? O que é importante destacar é, isso é algo necessário. Isso é algo necessário porque as diversas variáveis que nós utilizamos na pavimentação, elas sofrem dispersões. Independente se nós queremos ou não. Independente se o nosso estudo de tráfego é bom ou é ruim. Independente se o meu material tem um bom ou um mau desempenho. É variabilidade. Vai acontecer.
Aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? Que talvez é a pergunta que está todo mundo ansioso. Fazer ou utilizar esses critérios de confiabilidade aumenta o custo ou não aumenta o custo? Né? Essa é a pergunta que talvez todos queiram saber, né? Se a gente fica preso em uma questão apenas de implantação do pavimento, ou seja, a estrutura ali que eu vou estar, o custo que eu vou estar gastando para implantar essa estrutura, de fato aumenta. De fato aumenta porque a nossa estrutura hoje não atende a qualidade que nós queremos. Então, ficar preso a um custo que, na verdade, não é correto, acontece isso. Agora, se nós pensarmos a longo prazo, ou seja, se nós pensarmos que essa estrutura ela vai precisar ter manutenções, e se essa confiabilidade não for colocada, ela vai sofrer ainda mais manutenções, aí nós temos um cenário um pouco diferente. De modo que nós temos o custo sendo menor, em muitos casos, em alguns pequenos casos superior, mas percebam que a maioria dos parâmetros aqui da relação custo atual com o custo com confiabilidade é inferior a 1. Ou seja, nós estamos aumentando a qualidade dos nossos pavimentos e a longo prazo o nosso custo não está aumentando. Bom, é isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço novamente ao DR pela oportunidade e quem quiser conversar depois sobre o assunto, eu estou à disposição. Obrigado. Antes do nosso consultor começar, é interessante a gente ver, né, como os nossos técnicos, né, eles lá quietinhos, lá em suas salas, mas como a pesquisa que eles desenvolvem, né, podem oferecer algo de melhor, né, para a nossa sociedade, né? Então, é interessante, e a gente está passando por um debate hoje constante no Estado de São Paulo, para que a gente possa implementar essas modificações, para que a gente possa divulgar essas pesquisas e, a partir daí, tornar isso oficial. Mas as pessoas elas têm que ter uma visão estratégica, né, daquilo que do recurso que a gente utiliza, principalmente nós, né, dos DRs, né, o recurso que nós utilizamos e o quanto isso aí vai impactar no orçamento do Estado, naquilo que a gente vai ter que carregar para manutenção de rodovias, para manutenção corretiva, para recuperação de rodovias, e que poderia, hoje, estar sendo economizado se a gente, no início, a gente tivesse implementado novas técnicas, se nós tivéssemos acreditado naquilo que os pesquisadores estão apresentando para a gente. E é esse compromisso que a gente está tentando trazer aqui para todos vocês e que a gente possa se lançar, né, nessa cruzada, né? A gente tem que... O rodoviarismo brasileiro, a gente estava conversando ontem lá na Assembleia da BDR, né? Nós ainda somos uma fonte indutora de desenvolvimento no Brasil e, mesmo que a gente queira trazer as ferrovias, as hidrovias para o nosso contexto, que a gente está pensando nisso, que São Paulo está pensando nesse aspecto, mas hoje o rodoviarismo ainda é a fonte indutora de desenvolvimento, aquilo que dá dignidade para as pessoas que estão na ponta da linha, aquilo que facilita a logística, que facilita o transporte de pessoas, e nós temos obrigação em pensar nisso, né, para que a gente possa entregar o melhor para a população. Então, eu peço aí aos que estão assistindo, né, que estão aqui presentes, o sangue novo, aquele que vem nos substituir, né, os novos engenheiros, mas também as empresas que estão aqui, né? A gente tem ainda uma demanda praticamente mais infinita de necessidade de construção. Todos podem ganhar. As empresas podem ganhar, a iniciativa privada pode ganhar e as instituições públicas podem ganhar para que a população ganhe, seja o ganho maior, seja para a população, né? Então, a gente tem que colocar os nossos olhos, né, para as novas técnicas, a gente não pode ter medo de se lançar, não pode ter medo de pesquisar, para que a gente possa entregar o melhor, com o menor custo, com a maior sustentabilidade, para que a gente possa fazer esse nosso Brasil se desenvolver, né?
Em São Paulo, a gente tem hoje 220 mil quilômetros. O DR, para que tenham uma ideia, ele construiu, em 90 anos, 22 mil quilômetros de rodovia. São Paulo, e nós levamos 90 anos para construí-la. São Paulo tem 220 mil quilômetros de rodovias ainda a pavimentar, que não são rodovias estaduais, são vicinais, mas que elas fazem parte de todo o sistema de transporte de necessidade da população. Quando a gente vai na Europa, a gente vê praticamente, a gente tem que se esforçar para encontrar algum local não pavimentado. Então, só São Paulo tem 220, no Brasil não tem nem ideia de quanto de rodovias que nós temos ainda a implementar. Então, olha a possibilidade de negócio para todos nós, né? Possibilidade de negócio para a iniciativa privada. Então, a gente tem que abraçar e mergulhar nisso, na pesquisa, para que a gente entregue o melhor para a população. Eu só dei uma quebrada, e aí com vocês agora o nosso consultor, que também tem notícias boas para apresentar. Obrigado, eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Codelo pelo convite do DR de São Paulo para participar aqui, né, e agradecendo, cumprimentando ele, cumprimentar todos os dirigentes da BDR, da BPV, e também dos órgãos rodoviários aqui, cumprimentando o amigo Zé Carlos e a Mônica, os engenheiros e engenheiras presentes. Bom, eu vou falar um pouco sobre a reciclagem profunda de pavimentos, né, que na realidade o processo de reciclagem profunda de pavimentos, né, é um serviço de reconstrução parcial, né, da rodovia, reaproveitando os materiais, né, existentes na própria pista, né. Então, às vezes a gente pensa que é uma reciclagem que não tem um padrão, não tem critérios, né, não, a gente consegue, na realidade, né, transformar os materiais que estão lá na pista, que são os mais nobres que a gente tem hoje, com a dificuldade de exploração de novas jazidas de agregados, jazidas de solos, né, são os que a gente consegue hoje com mais facilidade nas rodovias, né. Os tipos de reciclagem que nós temos hoje, né, são tipo a reciclagem simples, né, onde a gente faz simplesmente a reincorporação de água no pavimento existente, a recompactação dele, né, ao próximo modificado, né, onde a gente consegue ter um ganho, né, de qualidade para rodovias vicinais, principalmente. A reciclagem granulométrica, onde a gente tem a necessidade de fazer a correção, né, da granulometria dos materiais, né, que também a gente pode, são indicados para rodovias de mais baixo tráfego, né. A reciclagem com adição de cimento, né, onde a gente já começa a ter um ganho de coesão na camada, né, a gente consegue já ter um avanço na questão de aumento de capacidade de suporte, né, e as reciclagens asfálticas, né, onde a gente faz a incorporação do asfalto ou pelo processo de espuma de asfalto ou pelo processo de emulsão, né. Essa seria considerada, né, a reciclagem mais nobre para a gente conseguir dar uma grande capacidade de suporte no pavimento, né, e eles virem a romper por deformação permanente. Então, a gente consegue trabalhar com espessuras mais delgadas de pavimento sobre esse tipo de reciclagem. E o reaproveitamento de RAP em usina, né. Então, hoje, o RAP é um material que não é praticamente utilizado, né, e a gente tem um grande potencial, né, para usar o RAP em pavimentação. Dentro do processo, né, de reciclagem profunda de pavimento, né, todos eles, tanto a simples como a granulométrica, com cimento ou as asfálticas, né, ela passa pelo mesmo processo. Se você tiver que reduzir a camada asfáltica, né, você tem que fazer a fresagem antes, então o primeiro processo seria, né, eliminar parte da camada betuminosa, né, depois você vem distribuindo os agregados e distribuindo o cimento, tem que ser nessa sequência, a não ser que você vai colocar uma quantidade muito pequena de cimento, que tem que ser no rasga-saco, aí é melhor você colocar diretamente sobre o pavimento e colocar o agregado sobre ele, ou se o agregado a ser distribuído for pó de pedra, em grande quantidade, porque ele tem dificuldade do caminhão distribuidor, né, transitar sobre o pó de pedra. Né, depois de distribuídos os agregados e o cimento, né, você entra com a recicladora, onde ela tem a função de desagregar toda, né, a camada de revestimento e a camada de base ou subbase que você estiver fazendo a reciclagem, né, fazer a umidificação dela e a dispersão de aditivos que você esteja colocando, ou emulsão asfáltica ou espuma de asfalto. Né, e também promover a homogeneização da mistura para já vir imediatamente após a passagem da recicladora, né, você vir com a compactação com os rolos pé de carneiro. Né. É um erro, né, não muito comum de você observar na reciclagem, logo após a passagem da recicladora, porque os pneus da recicladora fazem uma pré-compactação, né, o pessoal achar que tem um excesso de material no meio, né, e acabar passando a motoniveladora. Né. Isso é um erro grave, né, porque você acaba tirando o material, né, e acabando depois não dando compactação na camada do meio onde foi retirado esse material.
E logo após a compactação, você faz a regularização com a motoniveladora e a compactação final, com a umidificação e acabamento e os controles tecnológicos, né? É importante, durante o processo da reciclagem, né, além do grau de compactação, você controlar a geometria, né? Porque você consegue depois, no final, fazer o corte da camada, né, para corrigir a geometria. Mas se você tiver que fazer o enchimento, você vai ter que fazer novamente todo o processo de reciclagem. Você não consegue, né, colocar o material novamente sobre a pista e fazer a compactação. Depois dos controles, né, pintura impermeabilizante e a capa selante. Dentro dos processos, né, de reciclagem, né, a gente tem uma grande sustentabilidade no processo, né? Então, a reconstrução parcial por reciclagem, ela em si já é um processo extremamente sustentável, né? E com o aumento de coesão que a gente dá na camada, colocando cimento ou asfalto, né, a gente consegue ter um ganho de capacidade de suporte, né, prolongando a vida útil do pavimento e também reduzindo, né, a necessidade de revestimentos asfálticos, que esse sim, se você faz a quente, né, que o asfalto, né, que você aplica no pavimento, até ele chegar no tanque da usina de asfalto, né, ele tem um baixo índice de emissão. Mas na hora que você aquece ele, queima combustíveis fósseis, né, para levar ele a 160, 180 graus, aí você consegue, aí você sim está emitindo, né, gases do efeito estufa, né, e aí causando, né, contribuindo para o aquecimento global, né. E o reaproveitamento de materiais da própria pista, né, se enquadra dentro das intervenções das políticas ESG, né, em função disso, de você conseguir, né, ter uma reciclagem de ativos, né, você está pegando uma rodovia que ela estava degradada, você está reconstruindo ela, né, usando os próprios materiais existentes e trazendo ela para uma condição de nova, né, reaproveitando os materiais e entrando, né, uma redução, né, mitigando, né, as emissões de gases que você poderia causar se fosse reconstruir o pavimento a partir do zero. Então, os cuidados que nós temos que ter na execução, né, do serviço de reciclagem, né, primeiro começa por uma boa definição, né, da patrulha de compactação. Né, se nós vamos trabalhar com espessuras de 20, 30 centímetros, dependendo do caso, né, da reciclagem, né, a gente tem que definir uma boa patrulha que te dê, né, uma capacidade, né, de compactação, né, desde o fundo até o topo da camada e também dê velocidade, né, para o avanço da recicladora. Geralmente o pessoal acha que é a recicladora que acaba, né, ditando o ritmo da reciclagem, né, mas o que realmente acaba ditando é a distribuição dos materiais na frente dela e o processo de compactação, né. Se nós tivermos espessuras muito espessas, de 30 a 35 centímetros, né, nós temos que trabalhar obrigatoriamente com um rolo de 20 toneladas, né, que é para poder garantir, né, a compactação, né, no fundo da camada, né. A distribuição de agregados, né, nós temos que ter um cuidado muito grande na distribuição de agregados, né, evitar de qualquer forma que seja feita por motoniveladora, né, sempre procurar usar pelo menos um spreader ali, né, que seja rebocável ou autopropelido, né, para a gente conseguir ter uma boa distribuição de agregados, né. Se a gente observar na foto ali, né, nas fotos do meio, né, a gente observa ali uma distribuição de agregados que foi feita, foi coletado 1 metro quadrado, né, ali naquele ponto onde os laboratórios estão coletando, e 1 metro quadrado 10 metros à frente, né. E aí no saco do lado é a diferença de 1 metro quadrado, né, que foi coletado ali, e 1 metro quadrado, né, 10 metros na frente. Então tem ali pelo menos 1/3 a mais de material de agregado colocado, que certamente vai influenciar na granulometria, nas resistências, né, e na qualidade, né, da reciclagem que está sendo executada, né. A distribuição do cimento, né, se nós formos obrigados a fazer a distribuição do cimento, né, com um rasga-saco, né, é bom a gente fazer um mosaico na pista antes, né, para colocar exatamente, né, aonde vai ser colocado cada rasga-saco para cumprir, né, todo o metro quadrado, tem que ser, a quantidade de cimento tem que ser colocada, né, por metro quadrado, né. Então, colocando esse mosaico, a gente consegue, né, definir exatamente ela. Se a quantidade de cimento for menor que 1%, né? Se for acima de 1%, com caminhões computadorizados, né, a gente consegue fazer essa distribuição, né, e conseguir ter uma boa qualidade, né, garantindo, né, que a quantidade de cimento distribuída ela é realmente a colocada em projeto, né. E também temos que ter cuidado, né, na parte de fazer o controle tecnológico, né, da gente fazer um organograma do que seriam as atividades de controle que são feitas tanto em campo quanto em laboratório, né, e preparar um checklist, né, de todas essas atividades, né, para a gente, quando for para o campo e laboratório, saber exatamente, estar dia a dia, né, fazendo esses controles para garantir a qualidade, né, do serviço que está sendo executado, né.
Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado são com as espessuras, né, que são indicadas para cada tipo de reciclagem, né. Então, as reciclagens simples ou granulométricas, né, a gente tem uma limitação de trabalhar entre 15 e 20 centímetros, né, porque nós não temos coesão nessa camada para trabalhar com camadas muito espessas, né. Na reciclagem com cimento, a gente já tem uma limitação entre 20 e 30 centímetros, né, 20 para garantir que a camada não trinque, né, por causa de camadas com deficiência estrutural embaixo, né, ou tráfego excessivo, que acabe, né, quebrando a camada, e 30 centímetros é um limite, né, de capacidade de compactação, né. A gente não consegue ter uma eficiência na compactação com camadas muito espessas, né, recicladas com cimento, né. A mesma coisa com reciclagem com espuma de asfalto, né. A gente tem uma limitação de 18 e 23 centímetros, né. Abaixo de 18, realmente, a gente teve muitos insucessos, né, em serviços executados no Brasil, né, quando tentou economizar e trabalhar com 13 centímetros, por exemplo, teve uma ruptura muito precoce, né, do pavimento, né, e mais de 23 centímetros a gente não consegue ter eficiência em compactação, né, realmente a gente não consegue compactar camadas com espuma com espessuras acima de 23. Se for fazer camadas maiores, tem que ser feitas em 2 etapas, né. Já nas reciclagens com emulsão asfáltica, né, a gente tem um leque maior, né, de trabalhar com espessuras entre 15 e 35 centímetros, podendo ser utilizada tanto para reciclagem, reciclagem de rodovias vicinais, que às vezes tem um aumento significativo de tráfego, você precisa dar um aumento de capacidade de suporte, né, então você pode usar um processo, aproveitando a base, né, de solo, né, reciclando ela com emulsão e aumentando a capacidade de suporte, né, e também até camadas com 35 centímetros, né, onde você pode, inclusive, né, ter camadas que sejam totalmente dentro, né, de misturas asfálticas. Nós temos muitas rodovias no Brasil, né, que ela tem uma espessura muito elevada de recapeamentos, né, como nos programas geralmente a gente tem falta de recursos, né, para manutenção de rodovia, a gente acaba sempre optando por fresagem, recomposição e uma capa delgada. E isso às vezes acaba, né, rapidamente, né, tendo a rodovia indo à falência e nós tendo que aplicar outras camadas, né. Então, você pega rodovias hoje com 35 centímetros, né, que você tenha de camadas asfálticas, você consegue, né, compactar elas, porque a emulsão também ajuda na lubricidade, né, para facilitar a compactação, né. Um outro tipo de cuidado que nós temos que ter é nas espessuras das camadas subjacentes, né. Se nós temos espessuras de concreto asfáltico e camadas de base e subbase, a gente quer tratar a camada de concreto asfáltica de base, a gente tem que tomar o cuidado, né, para se deixar alguma sobra dessa camada de base embaixo, que ela tenha pelo menos 12 centímetros e se comporte como uma camada de pavimento, né. Às vezes a gente não toma esse cuidado e acaba deixando 5, 6, 7, que acaba deixando aí um material solto no fundo da camada que acaba contribuindo para a ruptura da base. Aí, o problema às vezes não está na base e continua lá nessa sola que você deixou. Então, ou a gente deixa 12 centímetros pelo menos, ou faz uma fresagem prévia, né, no concreto asfáltico para você reduzir a espessura do que você vai reciclar e conseguir tratar a camada como um todo, né. Outros tipos também de problema que a gente tem que ter é a correção granulométrica, né, a gente avaliar, né, a questão da correção da granulometria, né. Então, em alguns processos, né, como a reciclagem com cimento, né, e a reciclagem com espuma de asfalto, a gente sempre tem que fazer a correção granulométrica, né, porque é a granulometria que vai ser responsável, né, pelo início da capacidade de suporte da camada reciclada, né. O cimento, por exemplo, quando você fala com cimento, o cimento vai ter um crescimento, né, de capacidade de suporte ou de resistência da camada que vai ser ao longo do tempo, né, com 3, 7, 28 e vai crescendo, né, sempre ao longo do tempo, né. Já as camadas com espuma de asfalto, nós temos que agregar pó de pedra, né, na reciclagem, né, porque é onde o asfalto, a espuma de asfalto se gruda, né, onde ela tem capacidade, né, pela baixa estabilidade dela, pela meia cura, né, ela tem capacidade de se agarrar, né, no pó de pedra, né, e são o mastique formado entre o pó de pedra e o asfalto que formam os pontos de contato entre os agregados que vai dar aumento de coesão na camada, né. O teor e tipo de cimento, né? Quando a gente fala em reciclagem de pavimento ou estabilização de solos, né, a gente tem que procurar sempre trabalhar com teores, né, de 3%, né, solo melhorado, e reciclagem 3% a menos de cimento, né? Porque se tu bota uma quantidade muito grande de cimento, na reciclagem principalmente, né, você vai ter o problema de trazer um problema
de trincamento precoce devido à retração, né? Então, a gente tem que trabalhar sempre nas reciclagens com teores de 3, 2,5, né? Um pouco mais abaixo, né? Para evitar esse tipo de problema, né? E o tipo de cimento, né? Cada cimento tem um tipo de crescimento, né? De resistência, né? Por exemplo, o cimento Ari é proibido usar em reciclagem. A gente não deve usar o cimento de alta resistência inicial, né? Porque ele pode trazer realmente esse problema de retração, né, logo no início da camada, né? Já os outros tipos, o CP40, tem que avaliar, se não tiver outro, pode-se usar o CP40. O 32, né, ele tem 3 tipos, né, o E, o F, né, e o Z, né? Então, de acordo com o tipo, né, do enchimento que é usado no cimento, vai ter um tipo de crescimento diferente, né? Aos 28 dias, todos chegam à mesma resistência. Mas, por exemplo, com escória, ele é intermediário, né? O com filler, ele tem um crescimento mais rápido, né? E a pozolana, você tem um crescimento mais lento, mas aos 28 dias, todos eles têm o mesmo, né? E, às vezes, a gente faz ensaios com 7 dias, assim, ó, pá, não está dando a resistência, aumenta cimento. Aí você faz, deu um teor muito elevado, reduz cimento, né? Na realidade, tem que fazer o controle ao longo do tempo, né? A gente sempre indica fazer os ensaios a 1, 3, 7 e 28 dias, no início dos serviços, que é para você acompanhar como é que está sendo a evolução da curva, né, de crescimento, né, das resistências, né? E a drenagem, né? A gente não pode, né, esquecer também de cuidar da drenagem, né? Hoje é fundamental, inclusive, com o aumento, né, da intensidade das chuvas, a gente não observa que aumenta a chuva durante o ano, mas chove mais intensamente durante alguns períodos, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, né, especial com a drenagem, principalmente tirar a água que entra no pavimento, né? Então, quando a gente vai fazer a drenagem numa camada de reciclagem, né, a gente não corta a camada de reciclagem para fazer o dreno, né? A gente faz o dreno primeiro na camada de subbase, né, ou na camada inferior, a camada de reciclagem, né? Fecha ela e depois você recicla o pavimento, né? É um erro a gente pensar que a água vai para o lado até o dreno, né? Quando a água, na realidade, ela vai para baixo, né? Sempre ela vai, né, por gravidade para baixo, e é na camada inferior, a camada de reciclagem, que você tem que fazer a drenagem, né? Então, a gente tem que ter mais cuidado também na drenagem, sempre fazer abaixo da camada que está sendo reciclada. Né? Um assunto extremamente importante, né, e de grande valia para nós, né, é a questão, né, da reciclagem. Paulo, vou para as conclusões, por favor, agilizar. Oi? Tempo está estourado. Tá. Eu passar rapidinho só a reciclagem rápida aqui, né, que ela é importante, né, para nós, né. Então, hoje nos Estados Unidos, 99% das reciclagens, né, elas usam, né, algum percentual de RAP, né. No Brasil, ela é pouco utilizada, né, e ela traz, na realidade, vários benefícios ambientais, né, econômicos e ambientais do uso do RAP, né, que nem a redução de exploração de novos materiais, né, redução de emissão de gases, né, e a redução de bota-fora, né, como a Mônica falou e o Dr. Kodan, a gente tem bota-fora gigantes, né, nas rodovias, né, com o RAP, quando ele poderia ser aproveitado, né, com uma forma mais econômica, utilizando ele na mistura asfáltica quente, né, que você reduziria o custo de aquisição de novos, né, materiais, né, o custo do transporte desse até o bota-fora, e também, né, se você usar 25% de RAP com um aditivo químico de mistura, né, MOR, né, por que o aditivo químico? Né, porque as usinas hoje, elas não têm pré-aquecimento para o RAP, né, e você geralmente coloca ele diretamente, né, no misturador externo, né, e se você coloca 25% no misturador externo, tendo que chegar a 170 graus, você eleva, né, a temperatura dos agregados a 200, 220 graus, que acaba queimando o asfalto, né. Então, se você usa aditivo de mistura morna, você consegue, a 170 graus, colocar esses 25% e trabalhar com misturas a 140, 130 graus, que aí você consegue depois também a compactação. Né? E aí, dentro das tecnologias que nós temos, né, nós podemos usar pó de borracha de pneus, né, plástico, a gente tem que estar utilizando, né? Para as misturas descontínuas, nós temos que pensar também na segurança viária, não é só na resistência à deformação permanente, né, mas a segurança viária ela é muito importante, né, então gap grade, CPA, né, as misturas mornas, né, o aproveitamento do RAP e SMA, né, então por que morno? Para evitar o escorrimento do asfalto, a gente baratear o custo do SMA e conseguir, né, introduzir o SMA na matriz de soluções, né. As misturas a frio, né, micro com uso de RAP, né, o tratamento superficial a quente com uso do graúdo, a gente tem que fazer um pré-coat no graúdo, o RAP já está pronto, né, só aproveitar pegar o graúdo, né, PMF com RAP, né, e o Cape para acostamentos, né, e Cape Seal, né, que seria o TSD mais micro ou a lama de ruptura controlada, né, tem que ser controlada, né, porque senão pode ficar, se não tiver controle, 1 dia, 2 dias, né, para a ruptura, né, dessas misturas colocadas sobre o tratamento, né. Usar o RCC, o RDC, como é chamado aqui no DR de São Paulo, areia de fundição, escória, cinza volante e os agregados cerâmicos e siderúrgicos que hoje já tem, né. Dentre as especificações, né, de destaque, né, eu chamo
a subbase e base de solo local, né, que é uma que não tinha no mercado ainda, né, e trouxe uma grande, né, contribuição. Né, acho que destaco aqui a subbase e base de solo arenoso fino laterítico, né, porque as rodovias paulistas foram construídas, né, sobre, né, base de solo laterítico, né, o grande desenvolvimento rodoviário de São Paulo foi possível com a pesquisa feita pela USP e o DR, né, de solos lateríticos, né, e aí quando eu falo lá, o pessoal, pô, São Paulo tem muita rodovia, tem muito isso, o pessoal fala, São Paulo tem rodovias porque é um estado rico, e eu digo, não, São Paulo é um estado rico porque pensou na logística, construiu rodovias, duplicou rodovias, e tu anda 50 quilômetros em qualquer cidade de São Paulo, você já está numa rodovia pista dupla para ir para outro estado, para ir para um porto. Então, é um estado que investe, né, em infraestrutura, por isso cada vez é mais rico, né. Concreto asfáltico reciclado em usina quente, né, reciclagem in situ com emulsão asfáltica, também que é uma novidade que não tinha no mercado, né, e a indicação, né, as concepções de projeto de utilizar a mistura tipo SMA, gap grade e CPA em função principalmente da segurança viária. Nós temos que pensar em sustentabilidade também, pensar nisso, né, na segurança viária, melhorar o atrito pneu-pavimento e reduzir, né, o risco de acidentes, né, nas rodovias, né. E também as faixas granulométricas mais adequadas para o tipo de tráfego, né. Acho que era isso, né. Obrigado aí pelo pessoal, pela oportunidade, né, e deixo um obrigado para todos aí. Paulo, obrigado. A gente recebeu uma pergunta aqui, na verdade, 3 perguntas do Moisés Portugal, mas devido ao tempo, eu vou fazer uma só. Aí as outras são respondidas por e-mail. A pergunta é, relacionando aos dados de confiabilidade de projeto, entendendo que a metodologia atual traz grande impacto à vida útil do projeto, por que continuamos utilizando especificações acentuando tal condição? Acho que é para o Felipe essa. Se eu entendi bem a pergunta, eu acho que é justamente o que o DR está tentando fazer, que é mudar a especificação justamente porque os atuais não atendem. Então, a ideia que o DR vem trazendo aqui é justamente mudar a especificação para que a gente tenha aí os pavimentos melhores. Antes de encerrar, passar para o Dr. Codelo, e está dentro da apresentação que foi feita aqui, até parece que é curiosidade, agora em novembro, nós vamos, entre 20 e 24 de novembro, vai ter um simpósio, o CIREMA, que é o Simpósio de Reciclagem de Misturas Asfálticas em São Carlos, São Paulo, dentro da USP. A gente já tem um apoio, inclusive, do DR de São Paulo, que vai nos apoiar nesse evento. Então, eu aproveito para convidar todos, que logo nós vamos ter mais informações, vai ter o site do CIREMA e tudo. Dr. Codelo. Então, agradeço a permanência de todos. Eu sei que está no intervalo, já quase no intervalo do almoço, né? Todo mundo já... Mas é interessante, cara, e é uma coisa que não tem como a gente não se entusiasmar. Quando a gente olha daqui para vocês e vê muitos estudantes, pessoas que estão iniciando na carreira rodoviária, e se perguntasse para mim se eu iniciaria, eu faria tudo de novo, eu faria, né? Eu tenho bastante tempo na estrada. E a gente, da apresentação, primeiro vocês viram, quando o técnico apresenta, né, o pessoal conhece, ele se entusiasma, fala, começa, né, ele quer mostrar tudo, porque a pessoa conhece o que está fazendo. E as atividades, as nossas atividades, é algo para quem ainda vai para frente, para executar o serviço, a primeira coisa nossa é planejamento, aquilo que economiza e que direciona e que faz com que o produto, no final, seja bem entregue, é planejamento. Então, ele perguntou, poxa, o pessoal está jogando fresa fora, né? Mas por que isso? Porque não há planejamento, porque isso aí não é nenhum ovo de Colombo, não é? A pessoa jogar uma fresa, não bota fora, é porque não teve planejamento. É o que aquele no final lá faz o que pode, joga ali fora e vão para frente. Planejamento. E a nossa atividade rodoviária, ela é muito baseada em simplicidade e método. As nossas atividades no dia a dia, na frente de serviço, na execução do projeto, na execução do plano de ataque, são atividades simples, só que
elas se revestem em método. Se você não tiver método, não há índice de confiabilidade que vai entregar uma rodovia melhor. Por quê? Porque a pessoa não teve método. Então, isso é importante, principalmente para quem está começando agora, né? Planejamento, simplicidade, método. E tudo isso, aí sim entra o engenheiro, né, chefe de residência, que está na frente de serviço, ou que trabalha numa concessão, fiscalização. Porque a gente trabalha com o ser humano. O ser humano tem vontade, desejo, preguiça, vontade de trabalhar, e vocês não vão encontrar com 100% de pessoas que queiram fazer aquilo que deve ser feito no dia a dia. Isso aí impacta diretamente no produto e no custo, né? Os engenheiros, a gente trabalha com custo, a gente tem que, né, fazer o mais com menos, economizando recursos, principalmente para as empresas, né? Eu sou da parte pública, do DR, às vezes eu passo, não me canso de passar no engenheiro de uma empresa e eu tenho que mostrar para ele que ele tem que dar o lucro, ele é o divisor de águas para que a empresa permaneça, execute um bom serviço ou não. E aí vocês que estão aqui assistindo e tentando aproveitar essas informações, levem isso para o dia a dia de vocês, tá bem? Então, agradeço a presença de vocês, agradeço aos técnicos do DR, e em breve, a gente terá novas surpresas. A gente está se lançando dentro do DR num desafio para que a gente seja novamente um fator de referência, uma instituição de referência, e a ideia é que a gente estabeleça lá um centro de pesquisa e desenvolvimento dentro do DR, mas que a gente se alie à academia, se alie às empresas, às concessionárias, e que a gente possa produzir literatura, produzir procedimentos, produzir métodos para que a gente possa colocar o nosso país, o nosso Brasil no lugar devido, tá bem? Então, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, portanto, ao senhor Sérgio Henrique. Eu peço que, nesse momento, o senhor proceda à entrega dos certificados aos nossos palestrantes, nesse caso, ao senhor José Carlos de Moraes Rodrigues. Os demais certificados serão entregues por e-mail, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Quero informar que nós temos almoço no restaurante aqui embaixo, tá? Do Buffet Toscan, no pavilhão de exposições. E que amanhã teremos um luau no Estaleiro 79, a partir das 4 horas da tarde, com 3 atrações, sendo a principal a banda Cheiro de Amor. É por adesão e o ingresso pode ser adquirido no estande da Estaleiro, que está no pavilhão de exposições. Amanhã todos convidados para o luau às 4 horas da tarde no Estaleiro 79. Muito obrigado a todos. Nós retornamos com o nosso ciclo de palestras às 2 horas da tarde, impreterivelmente. Bom almoço a todos.